Bom dia pessoal, tô aqui tomando um cafezinho, gravando esse vídeo. Esse vídeo aqui é a pedido do nosso querido inscrito Ivan, que ele pediu ali pra gente falar sobre o que é uma API, né? Como que a gente consome uma API, porque a maioria dos processos seletivos eles pedem para você consumir uma API externa ou uma API pública e usar aqueles dados que ela traz, né? Ou até mesmo para você criar sua própria API. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o que é uma API de fato, né? Porque isso pode não estar muito claro para todo mundo o que é, como funciona, onde vive hoje no Globo Repórter. E também, né, como que nós faríamos para consultar uma API com o JavaScript. Então tudo vai ficar aqui marcado na minutagem do vídeo, igual eu sempre deixo para vocês. Então se vocês quiserem pular para uma parte específica é só ir para lá. Mas eu recomendo ver do início ao fim porque é uma explicação, modéstia à parte, bem boa. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes da gente entender ou consumir ou escrever qualquer coisa relacionada a uma API, a gente tem que entender o que é uma API, né? E para isso a gente precisa entender como que funciona a questão da internet, né? A gente tem o funcionamento do client-server, né? O que é um client pra gente? O client pra gente é aonde a gente consome informações. Então, se você está vendo esse vídeo no seu celular, obviamente o seu cliente ele é o seu celular. No caso, você está vendo pelo aplicativo do YouTube no celular, então o seu cliente ele é o aplicativo do YouTube no celular. Se você está vendo no seu desktop, no seu notebook, provavelmente, né, o seu cliente ele é um navegador tipo Firefox, o Google Chrome ou qualquer outro navegador que você utilize, que está fazendo consumo de informações de uma aplicação do lado do cliente, né? Você é o cliente, então ele está fazendo consumo do seu lado. Isso para a gente é o que a gente chama de cliente. E a gente tem o funcionamento do server, né? Do servidor. E aí, o que é esse servidor, aonde ele está? Isso tudo para a gente é totalmente abstrato, a gente não tem essas informações. Então, uma hora você pode estar consumindo um servidor aqui de São Paulo, outra hora você pode estar consumindo um servidor de Boston. Isso é indiferente, né? Não, na verdade a palavra não é indiferente, mas é abstrato pra gente. A gente não sabe onde isso está. A gente não sabe dentro do servidor o que a gente está consumindo ali. Se a gente está consumindo uma aplicação, se a gente está consumindo um microserviço ali com várias aplicações diferentes trabalhando, se o sistema operacional do servidor é um Linux, se é um Windows, provavelmente é o Linux, mas isso a gente não tem esse tipo de informação, quantos bancos de dados ele está acessando, quantidade de máquinas, de memória, de processamento, só quem cuida daquele sistema vai ter essas informações. Então isso é abstrato para a gente. A gente sabe que a gente está consumindo o servidor, mas a gente não sabe qual que é a estrutura, como ele está organizado ali aquele servidor para rodar aquela aplicação que você está consumindo em si. Ainda mais se a gente pensar em algo como o YouTube, né? Deve ter milhares ali de servidores e de máquinas escaladas e de cache e de load balance. Deve ter muita coisa ali dentro que a gente não tem noção. Mas, de certa forma, né? De uma maneira mais abstrata, a gente tem um cliente e a gente tem um servidor. E a forma de comunicação entre eles, né, como que a gente faz para se comunicar entre eles, podem ser várias, na verdade, né? Mas eu vou utilizar aqui os mais comuns, alguns protocolos já bem estabelecidos na computação, que é, por exemplo, o HTTP, o HTTPS, o UDP, o gRCP. Então, se você está fazendo, por exemplo, uma consulta simples, uma página web, provavelmente vai vir um HTTP para você, que é o protocolo padrão. Se você está tentando fazer algum pagamento, algum login, deveria vir um HTTPS, porque é o padrão com a criptografia. Se você está assistindo, por exemplo, um vídeo no YouTube, deveria vir o UDP, que ali a gente não tem um handshake e isso deixa a conexão mais rápida. A gente pode ter também o gRCP para transferências de arquivos ou para outras coisas ali que precisam de um streaming maior, né? Então existem esses protocolos que a gente pode utilizar para comunicar entre o cliente e o servidor. O cliente manda a requisição, o servidor processa e devolve para o cliente. O que isso tem a ver com uma API? Né? Se a gente trazer para o lado do server, então a gente tem lá o servidor, a gente tem a aplicação rodando e a gente tem as classes ali conversando entre si, como que elas interagem, a gente tem as rotas e tudo mais.
Mas o que isso daqui é pra gente? Isso daqui é apenas uma aplicação rodando uma linguagem X, Node, Java, Golang, tanto faz pra gente. Mas sem a conexão do cliente, ela é apenas uma aplicação funcionando sozinha ali, né? Então, esse programa ele funciona bem sozinho, mas ele consome, ele trabalha e ele modifica dados ali dentro. E você precisa consumir isso em outro programa, pode estar até no mesmo servidor, ou pode estar lá no lado do cliente. E para ver essa boa comunicação entre esse programa aqui que está rodando e um outro programa, seja do lado do cliente ou no lado do servidor, é preciso estabelecer um contrato que seja seguido para que essas aplicações elas possam conversar entre si. E esse contrato é o que a gente chama de API. Como o próprio nome ele já diz, né? Uma API ela é um Application Program Interface, ou seja, uma interface para a minha aplicação, para a gente conversar com ela. Então, por exemplo, essa aplicação ela pode dizer que se você tentar, imagina que o nome aqui, né, o endereço da minha aplicação, seja lá a Poke API que existe aí, eu vou usar como exemplo para esse vídeo. Poke API .v2, que é a versão 2 da aplicação. Beleza, esse é o endereço web dela, certo? Aí eu vou estabelecer que nas minhas rotas aqui, olha só, quando eu quero receber um Pokémon, por exemplo, né, eu vou usar esse Poke API v2 aqui, mas o próximo parâmetro que eu vou enviar, ele é o nome do meu Pokémon. E aí o método que eu tenho que utilizar, né, para isso é o método get, tudo bem? Então a gente tem esse contrato estabelecido aqui nas minhas rotas. Se eu fizer isso, ele vai trazer uma informação assim para a gente. Isso daqui faz parte da minha API. Ela é uma interface para dizer como que eu posso me comunicar com aquele programa. E se eu não seguir essa interface, se eu não seguir esse contrato, o meu programa ele não vai funcionar. Então vamos pegar aqui o exemplo da Poke API, que é uma aplicação pública. pokeapi.com. Opa, aqui eu já fiz a consulta direto. Vamos lá. Poke API, certo? Olha só. Ela é uma API pública, ou seja, lá no meu servidor, né, existe uma máquina em algum lugar do mundo que recebe requisições e devolve para a gente algumas respostas que você pode acessar sem nenhum tipo de autorização ou criar algum tipo de cadastro ali. Ela é uma API pública, todo mundo pode usar para qualquer coisa, certo? E aqui a gente tem algumas maneiras de conversar com essa aplicação, que é a nossa API. Então aqui, ó, se você tentar acessar https://pokeapi.co/api/v2, aí /Pokémon e o nome do Pokémon, você vai pegar um Pokémon ali. Então vou clicar aqui, ó. Ele vai me trazer no navegador. O navegador, por padrão, quando você coloca o endereço, ele faz um get, o método get. Então aqui ele foi lá no meu servidor, na versão 2 dessa aplicação, API/v2, foi buscar por Pokémon e procurou por Pokémon dito. Se eu vier aqui e trocar para /Charmander, ele vai trazer para mim as informações do Charmander. Então vai trazer o Game Indices, vai trazer o ID, vai trazer os movimentos, Mega Punch, Machine, Red Blue. Então essa é a interface da minha aplicação de Pokémons. Quer dizer que para conversar com a aplicação de Pokémons, eu tenho que usar essa interface aqui. Wolf, o que é isso daqui? Esse endereço aqui que a gente está consumindo, olha só. HTTPS é o método, o endereço é o local onde ela está, e aí a gente tem /v2, que é a versão 2 da aplicação, Pokémon /Charmander. Isso daqui nós chamamos de endpoint. Por que a gente chama de endpoint? Porque é o ponto final da minha aplicação, é a minha rota aqui. Então, a minha rota aqui, ela fica observando esse endereço, né? Obviamente os parâmetros podem mudar, mas quando chegar alguma informação para esse endereço aqui em específico, ela vai executar alguma coisa aqui dentro. A gente pode ter outro endereço, né? Por exemplo, a gente tem aqui o endereço, cadê? Para pegar, por exemplo,
para pegar, por exemplo, vários Pokémons, né, com o limite aqui grande. Então olha só, a gente tem os resultados aqui, vários Pokémons. Qual que é o endpoint? Qual que é o ponto final daquela aplicação? /v2, aí Pokémon e o limite ali de Pokémons que a gente quer. Então esse é o endpoint dessa aplicação, né, dessa API. Por que esse é o endpoint? Porque é o ponto final que a gente está estabelecendo ali de comunicação da minha aplicação. Então ela trabalha aqui, faz o que ela precisa fazer e ela traz para a gente esse ponto final aqui para a gente consumir. Então lá no nosso cliente, quando a gente fala consuma esse endpoint dessa API, ou seja, utilize esse caminho aqui para conversar com essa aplicação através desse contrato que é a minha API. Então vamos pegar outro exemplo aqui. A gente tem o Rick and Morty API, outra aplicação pública do Rick and Morty. Olha só, documentos. Só para vocês verem, ele traz pra gente os personagens do Rick and Morty, se ele está vivo ou não, qual que é a raça dele e daí por diante. E aí a gente tem os documentos, né, as docs. Então vocês podem ver aqui, ó, se a gente utilizar o método GET com HTTPS nesse endereço aqui, /API e aí /character, a gente vai conseguir pegar todos os personagens de Rick and Morty. Então, aqui a gente tem o endpoint, o ponto final da minha aplicação, onde a gente vai mandar a requisição, aí a aplicação vai conversar com o banco de dados, vai pegar todas as informações e vai devolver para a gente. Então, essa daqui é a minha interface. Eu tenho que utilizar o método GET, eu tenho que utilizar o HTTPS e eu tenho que ir para esse endereço. Isso daqui é o contrato estabelecido para eu conversar com essa aplicação. Então, vamos lá. Vou copiar isso daqui. Vou jogar aqui em cima. Olha só, ele trouxe pra gente ali os personagens de Rick and Morty, né? O nome, o URL, os episódios que ele aparece e várias informações aqui dentro. Mas agora vamos ver como que a gente faz para consumir essas informações de fato. Para a gente fazer uma requisição para algum lugar, para a gente buscar alguma coisa, a gente tem uma função nativa dos navegadores e também das versões mais recentes do Node que chama fetch, né? O fetch ele significa buscar, né? Até quando as pessoas brincam com cachorro, né, em inglês, eles brincam de fetch, né, de buscar. Então você manda alguma coisa e ele devolve para você. É a mesma ideia. Então a gente vai utilizar o fetch para buscar informações na nossa API pública. Então vamos lá, eu vou criar uma função function get characters. Então a gente vai buscar aqueles personagens de Rick and Morty e aí a gente tem o nosso endpoint. Qual que é o endereço que a gente vai buscar aqueles personagens? Vai ser https rickandmortyapi.com/api/character. Beleza. Aí a gente vai utilizar o fetch. Nós vamos abrir o parênteses que a gente vai executar essa função. Nós vamos buscar informações nesse endpoint aqui. Como nós não estamos passando nenhuma informação adicional, então ele vai entender que o método que ele tem que executar é o get, mas a gente poderia passar informações adicionais para ele. No caso, a gente pode passar os headers, a gente pode passar um cookie, pode passar um token de autenticação, pode passar uma forma dele trazer essa informação para a gente que não seja um JSON, que seja um XML, que seja talvez um arquivo texto, qualquer tipo de coisas assim. Mas aqui a gente vai fazer apenas a requisição normal. E aí, né, quando essa informação, quando esse fetch terminar, ele é uma promise e isso pode trazer para a gente duas coisas. Ou a gente vai ter um demo ou a gente vai ter um catch, certo? O demo significa que a requisição ela deu certo, né? O promise ele foi resolvido. Então a gente tem o response do lado do servidor e esse response, se a gente dá um console.log nele, ele não é as informações diretamente que a gente quer. Esse response ela é a resposta do servidor com um monte de coisa ali que pra gente em alguns momentos não faz sentido, né? Traz basicamente todo o header do protocolo HTTP que foi enviado, que foi respondido, como foi respondido pra gente. Não é isso que a gente quer. A gente quer a informação que o servidor nos devolveu como um JSON.
Então eu vou só mandar executar aqui. Olha só, ele trouxe para a gente a resposta do servidor. Então aqui tem o form data, tem o header da minha requisição, tem o JSON, que é a função que mostra para a gente, que formata para a gente o arquivo, e tem um monte de coisa, só que isso daqui não é interessante para a gente no momento. A gente não quer a resposta da minha aplicação, eu quero os dados que tem dentro dele, dentro dessa resposta. Então para isso a gente utiliza a função response.json para transformar essas informações em JSON. Só que isso daqui também é uma promise para a gente, ele demora um tempo para responder. Então a gente coloca um outro .demo embaixo, aí a gente tem o data da minha requisição e eu posso fazer o console log desse data, olha lá. E aí agora sim eu tenho aqueles resultados ali que eu tinha quando eu acessava diretamente o meu navegador. Então é dessa maneira que a gente faz uma consulta numa API. A gente utiliza o fetch para procurar no endpoint, a gente utiliza o dem para transformar aquela informação em JSON e a gente utiliza o dem, né, novamente para pegar aquela informação e aí fazer o que a gente precisa. Aqui nesse console.log eu poderia criar elementos JavaScript, fazer o append dele na minha tela, ou se eu tivesse no React eu podia fazer um set state ali para salvar aquelas informações dentro do estado do React. E aí, só para a gente finalizar o nosso conteúdo sobre a API, eu vou colocar aqui, caso aconteça um erro, console.error daquele erro. E isso daqui é uma maneira da gente fazer a requisição para a nossa API com o .dem, mas também existe uma outra maneira da gente fazer isso, que é utilizando o async await, né? Que é uma maneira mais... é uma sugar syntax, né? Ela é mais simples, mais fácil de se utilizar. Então a gente vem aqui, async function, né? A gente vai... async function, a gente vai fazer o fetch, né? Para buscar aquela informação. Então, const response igual await fetch, espere ele terminar. E aí quando ele terminar, a gente vai fazer o data igual await, espere a minha resposta se transformar em um JSON, falta o S aqui, response JSON, falta o S aqui também, e depois coloque na tela para mim esse data. Então eu vou vir aqui, vou comentar essa função para a gente ver a função de baixo funcionando, salvei. Deixa eu colocar aqui func2, só para a gente ver. Olha lá, função 2 traz para a gente o mesmo resultado que a função de cima. A única diferença é que na função de cima a gente tem um tratamento de erro. Para fazer esse tratamento de erro com async await, a gente vai lá, try, ou seja, tente fazer isso daqui. Caso dê um erro, console.error. E aí a gente vai jogar o nosso console log aqui para cima. O cat aqui, ele não é uma função. Aí, beleza. Então a gente tem uma maneira para fazer isso com o async/await e a gente tem uma maneira de fazer isso com promise. Então essa é a maneira que a gente faz para consumir informações de uma API externa. Então se você está fazendo algum processo seletivo e tem lá o ponto, olha só, consuma a API tal, no endpoint tal, desse jeito aqui, enviando essas informações e mostra o resultado disso na tela. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma funçãozinha ali que tenha ou promise ou async await, que vai buscar naquele endpoint, naquele endereço que é onde está a aplicação funcionando. Você vai fazer um fetch, né? E aí, dependendo, você vai passar alguma informação para ele. Você vai utilizar talvez o método post, talvez o método get, talvez o método put. E se você seguir certinho aquele contrato que a pessoa deixou para você ali no desafio técnico, ela deve trazer para você uma resposta ali, um JSON ou alguma coisa, para você poder montar informações na tela. Então, quando alguém fala, consuma a API tal, na verdade, você não está consumindo uma API. A API ela é o contrato para você conversar com uma aplicação.
você está seguindo esse contrato para poder conversar com a aplicação que ela quer que você converse. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário dizendo que gostou, que não gostou, qual conteúdo você quer ver aqui no canal. Deixe um joinha, compartilhe com quem está precisando aprender o que é uma API ou como consumir uma API. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!